tudo bem com você? Eu sou o Lemes e você está no canal Literatura Histórica Minha. Hoje eu vou fazer o resumo do livro Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um dos livros, ou o mais famoso livro, de João Guimarães Rosa, tanto pelo título de seu escritor, quanto pela sua distinção e dificuldade da narração. O livro nos mostra a fantasiação do sertão e, em consequência, do sertanejo, dizendo que ele não é um lugar lindo onde só existem os buritis, e sim o sertão é como um rio. O rio tem vários caminhos. O sertão abrange diversas veredas, cujo essas têm o amor, a felicidade e conforto. Todavia, há veredas que são o contrário. Veredas mortas, secas, guardadas pelo demo, comprometidas por doenças contagiosas e avassaladoras, sem Deus e com extrema violência e escassez. Dependendo da vereda, do caminho que você ruma, você encontrará Deus, o diabo, pessoas de bem, com fartura ou passando fome. Água, poço, seco, buritis, areia, pactos, inteligência, amor ou ganância. Sendo que este sertão não é divulgado. Até Riobaldo diz que o sertão somos nós, relacionando a natureza do homem com a própria natureza, pois o diabo está por trás de tudo. Essa imagem que está na sua tela é a imagem de como que uma cachoeira é formada. O homem é a pedra. Até que chega o diabo e molda o homem, como uma cachoeira. O homem estava aqui antes da maldade, relação à criação de Deus, Gênesis. E o diabo, sendo este a água, que já existia, porém encontrou o caminho do homem. Que de tanto esse contato com a água, a pedra ela se molda conforme o caminho da água. Quem narra essa história é o Riobaldo, que explica sua vida de jagunço nessas bandas e fala o que realmente acontece com o sertão e com ele mesmo, que foi sempre moldado pelo sertão. Vem comigo. O livro Grande Sertão Veredas é uma contação das histórias do Riobaldo. Com isso podemos concluir que, no começo da narrativa, não há ordem. A narrativa no começo trata de como é o sertão, com o Riobaldo fazendo um monte de alegorias de como o sertão somos nós e como ele nos corrompe. E essa conversação conosco se inicia depois que o Riobaldo consegue terminar o seu trabalho. Ele termina o seu trabalho, senta em sua cadeira e começa a contar tudo para nós. João Guimarães deu ao livro um aspecto totalmente diferente. Marca de oralidade no texto, novas palavras, que este termo é conhecido como neologismo, que de acordo com o dicionário, é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não. Atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua, sendo que essas não têm tradução, a não ser no pensamento do que fala e pelo contexto. E uma narrativa, como já disse, sem sabermos de nada. Ele começa falando de sua vida de jagunço, que tinham sido tempos loucos, de acordo com o narrador. Depois de 150 páginas, o narrador se lembra de que não contou o início da história e volta tudo pelo começo. Riobaldo nasceu perto do Porto de Janeiro, com uma doença grave. Com este fato, sua mãe faz promessa ao Senhor Bom Jesus. Desde cedo, o jovem Riobaldo vive com uma capanguinha em suas mãos. Num dia qualquer, pedindo esmolas, naquele porto passou um garoto com 2 anos mais velho que o Riobaldo. O garoto misterioso fez brotar um sentimento no coração de Riobaldo. E, como se já não bastasse o sentimento do nosso próprio narrador, o garoto do ponto também era muito simpático com ele. Até que, naquele mesmo dia, Riobaldo e esse garoto atravessaram o rio São Francisco. O Riobaldo se apaixona por este garoto misterioso e ficou sentado perto do rio ao lado dele a tarde toda. Entre tantas falas, a que mais marcou Riobaldo foi: sou diferente de todo o mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. Riobaldo mal teve tempo de se despedir, que já era hora de voltar para sua mãe. Após pouco tempo, a mãe dele morreu, e o jovem Riobaldo passou maus bocados até alguém ter compaixão de levá-lo ao seu padrinho. Seu padrinho, que era bom de vida, conseguiu sustentar o Riobaldo e deu roupas, conforto e educação escolar para ele. Em uma noite, chega uma visita inesperada.
Na porta apareceu 6 homens, todos de chapéu grande e trajados de capotes e capas, e botas com espora, entre os quais 3 eram os mais conhecidos: Joca Ramiro, Hermógenes e Ricardão. Com os 6 homens dentro da casa de seu padrinho e um bando de cavalos. Porém, entre dezenas de homens e na escuridão da madrugada, ele se deparou com um menino que tinha visto no Porto de Janeiro, sendo que este se apresentou como Reinaldo. Depois de se irem, o Riobaldo não viu sentido na vida em que eles, os jagunços, levavam. Então percebeu que a sua também não fez sentido a ele. Deu revolta contra seu padrinho e partiu sem rumo. E seguiu para o curralinho, pois era lá onde ele estudava, e lá viu o amor dele, a Rosuarda. Porém, naquela noite, ele se deparou com seu professor, Mestre Lucas, que perguntou por que ele estava ali, em tal hora da noite. Riobaldo mentiu, dizendo que seu pai deu licença para sair de casa e seguir um caminho aprofundado nos estudos. Ao que o Mestre Lucas respondeu que ele havia chegado na hora perfeita, pois 2 jagunços estavam procurando um professor para ensinar o seu chefe. Sem nenhuma escolha, Riobaldo segue o rumo com os capangas do tal chefe. Dias depois, caminhando, ele chega a um lugar com dezenas de homens mal cuidados e cavalos secos. Numa casa, o Riobaldo encontra aquele que o chamou para aprender algumas matérias, o Zé Bebelo. Zé Bebelo é carismático e gentil com o professor Riobaldo, tanto que eles criam um vínculo tão forte que o chefe dos jagunços eleva o Riobaldo do professor mais ou menos a um secretário do Zé, servindo como escritor de recados, anotador de estratégias, contador de cabeças e controlador de suprimentos. Tudo isso graças ao seu conhecimento de matemática e geografia. Riobaldo, pela primeira vez, se encontra dentro de um grupo de jagunços, conhecendo diversos colegas, canções e histórias de como é o verdadeiro sertão. Claro, o próprio Riobaldo sabia como era o sertão, divididos em caminhos e regiões. Perto de Goiás e Minas, bom. E longe destes, lá para a Bahia, miséria e tudo de corrupção. Bandidos sem alma e coração e delegados autoritários enganjando o poder. Ao longo do caminho, Riobaldo trata conosco de diversos assuntos não observados por nós, os pontos de vista mal utilizados, um bandido que rouba para sustentar a família e um delegado corrupto e maldoso. O sertão visto como algo lindo ou simplesmente como algo feio. Zé Bebelo chamou Riobaldo para que ele aprenda a como ser deputado e mudar toda a realidade do sertão. Ele dizia: temos de render este serviço à pátria, tudo é nacional. Zé Bebelo quer limpar os sertões de toda a podridão, jagunçagem e corrupção, com o exército da jagunçagem dele, matando e conquistando. Partindo da estadia em que estavam, passaram em diversas cidadezinhas, fazendo bem e promessas para garantir o voto, pois no sertão havia rixas e bandos diferentes. Era uma disputa pelo poder do sertão, entre Zé Bebelo e Joca Ramiro, sendo que Riobaldo conheceu Joca Ramiro através da chegada dele na casa de seu padrinho. Também conhecia o Zé Bebelo. A rixa era formada por estes dois, e esses dois tinham bandos fortes. O Zé Bebelo, que foi um homem da cidade, tem aliança com o governo de Goiás, ou seja, com os policiais daquela época. Por outro lado, Joca Ramiro tinha os maiores bandidos e mais perigosos de todo o sertão de prontidão às suas ordens. Zé Bebelo não matava, a não ser em exceções de autodefesa contra o bando inimigo, ao contrário de Joca Ramiro, que não tinha nenhuma piedade. Joca Ramiro tem tantos capangas que se dividem em Ricardão, Hermógenes e muitos outros subgrupos. A briga que Riobaldo teve foi naquelas bandas do Cerrado, onde Zé Bebelo se encontra com Ricardão, que deu início a uma briga, mas a vitória é de Zé Bebelo. Quando estavam comemorando vitória, Zé Bebelo mandou Riobaldo dar recado a algum bando, mas Riobaldo viu que não queria aquela vida, festejando com mortes e junto com Zé Bebelo. Com isso, foi desencadeada uma lembrança do Reinaldo, sua paixão desde aquele dia no Lago de São Francisco. Com o desgosto que via naquela vida de jagunço, percebeu que estava do lado errado e não aceitava Zé Bebelo, mesmo ainda não tendo certeza do que pensava. Seguindo o rumo do seu raciocínio, ele decidiu seu seguimento por Joca Ramiro, em coração e devoção, deixando para trás Zé Bebelo. É nesse momento que começamos o livro. O livro Grandes Sertão Veredas ele é marcado porque ele é um grande diálogo, um grande monólogo. Então o Riobaldo ele começou errado a história, ele começou um pouquinho mais avançado. Depois de muitas páginas, ele começa o início. Então tudo que eu disse agora foi o início.
Agora o que eu irei dizer é como que começa a história. E é nesse momento que a história começa em ordem do livro. O Ryubaldo sendo acolhido como mais um capanga do Joca Ramiro, onde há o primeiro momento de identidade, tanto na ordem que o livro começa, quanto em ordem cronológica da história, sendo que sua identidade não era mais Ryubaldo, e sim Tatarana. Pois o Ryubaldo se tornou um jagunço tão distinto dos outros, por meio de sua habilidade com armas, que ele tomou o apelido como o nome de sua identidade naquele grupo, que é o Tatarana. E também com Reinaldo contando a ele que seu tio era Medeiro Vaz. Mas o que Reinaldo confiou de todo o seu coração ao Ryubaldo, além de seu tio ser o chefe daquele subgrupo, era que seu nome verdadeiro era Diadorim. Enquanto o bando descansava num lugar bom, distante de seu chefe, Medeiro Vaz foi morto pelo grupo do Zé Bebelo. Quando chegou a mensagem de que Medeiro Vaz havia morrido pelo bando inimigo, todo o bando de Joca Ramiro partiu viagem em todo o sertão para matar Zé Bebelo e vingar Medeiro Vaz. Brigas e muitas brigas se passaram, se hospedando em casa, em casa, dando voltas no sertão, e não o acharam. O bando buscando vingança é governado por Joca Ramiro. Num dia em que todo o bando dormia, os Zé Bebelos abriram fogo contra eles. Muitos morreram, mas o bando de Joca Ramiro estava em vantagem, deixando a pequena parte do grupo de Zé Bebelo encurralado. E sabe por que isso aconteceu? Porque o Ryubaldo ele anotava as estratégias. Então ele tinha uma noção de que o bando do Zé Bebelo estaria dividido em 6. Então eles pegaram o subgrupo que estava o Zé Bebelo, deixando o Zé Bebelo encurralado. Porém, como o Ryubaldo criou afeto ao seu chefe, ele não conseguia matá-lo. E, no meio do tiroteio, onde tinham 6 jagunços com ele, Ryubaldo gritou que Joca Ramiro queria Zé Bebelo vivo, que isso era uma tremenda mentira. E logo Zé Bebelo se rendeu em tais circunstâncias. E Zé Bebelo, na rocha em que estava atirando, disse que não aceitaria ser morto e exigiu julgamento. Caso contrário, as autoridades de Goiás iriam acabar com todo o bando. Todos aceitaram julgar Zé Bebelo. Todos formaram uma roda, algemaram Zé Bebelo e iniciaram o julgamento. Todos foram contra Zé Bebelo, dizendo que ele matara o Medeiro Vaz. Em sua defesa, Zé Bebelo disse que não era culpado pelo ramo do grupo, pois eles sempre se dividiam. Então, ele falou que não era culpado pelo subgrupo ter matado o Medeiro Vaz. E disse que quem tinha que ser punidos eram eles, pois, como sempre disse, não era a favor de matança, e sim de justiça. Com todos aqueles chefes em volta de Zé Bebelo, a discussão sempre era a mesma do chefe principal, Joca Ramiro. Por outro lado, Ryubaldo se remoía por dentro, porque naqueles poucos anos ele havia adquirido uma culpa por ter deixado Zé Bebelo. Ryubaldo ficou em dúvida se traíra Zé em plena... Zé Bebelo ficou em dúvida se traíra Zé em plena pós-batalha. Com esse sentimento de dúvida, ele assume o pensamento de não deixar Zé morrer. E Ryubaldo, ele pensava o seguinte, ele via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse, porque era ele quem estava com a razão. Zé Bebelo devia de vir forte, viesse, liquidar mesmo, arras com o inferno da jagunçada. Com tudo isso em mente, Ryubaldo defende Zé, dizendo que é homem de bem. Dizendo que ele é homem de bem, pois ele já havia sido professor dele e o conhecia realmente. Então Ryubaldo se ofereceu como testemunha. Joca Ramiro permitiu que Zé Bebelo vivesse só com uma condição. A condição de partir daquelas terras, ir rumo ao Goiás e ficar lá até que eu morra, até que Joca Ramiro morra. E tudo acabou bem, com Zé Bebelo indo à cidade montado no cavalo e com suprimento suficiente para dias de viagem. Tudo dado por Joca. Então, para cumprir suas missões de jagunço, o bando de Joca Ramiro se reparte. Ryubaldo junto com Diadorim e mais alguns jagunços, e segue o subgrupo do Titã Passos rumo ao norte do sertão, para a Bahia. Após algumas semanas de viagem, eis que de onde vinham, vem um homem correndo. Este homem é reconhecido de vista por seus companheiros. O homem chega e diz, mataram Joca Ramiro. O subgrupo, a partir da fala daquele homem, percebe que houve a traição.
Hermógenes o havia matado depois de julgar Zebebelo, pois Hermógenes ele queria que Zebebelo morresse. Então ele matou Joca Ramiro. Por quê? Porque o Hermógenes ele queria o poder do sertão. E na metade do livro, que chamaremos de clímax, é aí que o propósito começa. O grupo do Hermógenes havia planejado aquilo e fizeram uma emboscada ao líder daquela jagunçagem, a fim de ter todos aqueles jagunços em seu poder e dominar o sertão. Entretanto, todo o resto do bando de Joca vai caçá-los até a exaustão e toda a sua vida. Agora Riobaldo tem um propósito: vingar Joca Ramiro, que é o pai de Diadorim. Em tal ocasião, onde não tinha nenhum chefe para dar ordem ao grupo, todos começaram a falar que Riobaldo daria um bom líder. Como Riobaldo, sendo este indeciso demais além da conta, tinha suas dúvidas em quase tudo o que fazia, ele se sentiu incapaz de ser o chefe, pois ele tinha a esperança de, quando matar o Judas, se casar ou com Otacília, ou com Nhonhará, ou com qualquer outra moça que encontrasse e fosse do seu agrado. Em pleno momento de decisão, apareceu Zebebelo. Após a morte de Joca Ramiro, a promessa havia sido desfeita e Zebebelo decidiu voltar da cidade, tentando novamente dominar os sertões e acabar com tudo, dando uma bela politicagem. Riobaldo entrega sua posse de líder ao Zé, e assim o grupo de Joca Ramiro é governado pelo Zebebelo, com dois propósitos: acabar com os Judas e, na visão do Zebebelo, dar um jeito nos sertões. E assim parte a viagem, com Zebebelo líder novamente, Riobaldo sendo um tatarana, mas sem ser do Joca, um tatarana dos Bebelos. O governo de Zebebelo, Vaz Ramiro, como se autonomeou, nada mudou a não ser o bando, pois ele ainda era o mesmo. Naqueles meses deram guerras e batalhas. A batalha mais emocionante foi na fazenda dos Tucanos, onde o bando de Zé ficou cercado pelos Hermógenes. Aquela batalha já estava perdida, pois o melhor atirador do bando, Riobaldo, estava ferido com um tiro de outra enfrentada. Além disso, o bando estava totalmente cercado, preso dentro de uma casinha velha. Eles estavam totalmente cercados, tinha uma depressão, e lá no fundo tinha uma casinha bem velha. Os Hermógenes ficavam aqui em volta. Então era como se fosse um círculo que não tinha escapatória, já era o fim. Zebebelo percebeu a gravidade da situação e resolveu chamar os soldados, os policiais das cidades, conhecidos como inimigos de todo e qualquer jagunço. Zebebelo chamou Riobaldo para escrever a carta. Porém, quando Riobaldo escrevia a carta, este percebeu uma pulga atrás de sua orelha. O que Zebebelo fez enquanto estava em Goiás? Traição? Com tal desconfiança, Riobaldo pensou que Zebebelo estava traindo o bando, pois nenhum jagunço se alinha com um soldado, a não ser que Zé tenha mentido às autoridades de Goiás, dizendo que tomaria o sertão à força. Este certo pensamento de dúvida proporcionou a Riobaldo um certo olhar de desconfiança. Contudo, Riobaldo termina a carta, e essa é levada pelo colega de Zebebelo. Enquanto os soldados não chegavam, o bando continuou guerreando dia e noite. Riobaldo começou a ligar certos pontos. Por que Zebebelo assinou a carta como Zebebelo, ao invés de Vaz de Ramiro? O que Zebebelo fez em Goiás? E por que o colega chegado de Zebebelo estava sempre me vigiando? Depois de alguns dias, os soldados chegaram e salvaram os jagunços, espantando os Judas. Com a vitória de Zebebelo, decidi fazer uma grande festa com seus jagunços. Desde quando Medeiro Vaz morreu, Riobaldo pensava em sair da jagunçagem. Porém, ele não saiu, só por causa de Diadorim, pois Riobaldo buscava uma vida sossegada, mas Diadorim preferia se separar de seu melhor amigo do que viver com os Judas vivos. E assim permaneceu Riobaldo. Então Riobaldo ele começa a ter tais pensamentos. O que é que eu era? Um raso jagunço atirador, cachorrando por este sertão. Neste livro, a figura do cachorro significa um vagar vazio, pois o cachorro ele vaga sem nenhum sentido ao sertão. Não sabe se vai encontrar água, não sabe se vai encontrar algum osso, ele apenas vaga sem rumo. Neste seu vagar, Riobaldo para em diversas fazendas. Uma fazenda ficava perto das veredas mortas, sendo que estas tinham fama por causa do diabo passar por lá. Desde o começo, Riobaldo ouvia rumores de que o Hermógenes
fez pacto numa encruzilhada. Era isso que todos pensavam que tornava o Hermógenes invencível. Riobaldo sempre dizia que o diabo não existe, que é o homem que emite a própria maldade e corrupção. Então, Tatarana deixa todos no meio da noite para ver se realmente o diabo existe. Então ele entra naquela mata e ele percebe que o diabo não existe, porque ele ficou lá andando naquela mata escura, gritando diabo, 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 e não apareceu nada. Então ele ficou assim, então o diabo não existe então. Porque o diabo não existe, é apenas um falso imaginado do sertão. Claro que só pelo fato de Riobaldo ter entrado na vereda morta, chamar o diabo, e este não ter aparecido, não foi suficiente para deixá-lo em paz. Pois, como sempre, Riobaldo nunca teve certeza do que fez. Portanto, ele acredita que ele fez o pacto com o diabo. Ele pensa que ele fez o pacto com o diabo só pelo fato de ele ter entrado lá e chamá-lo. Ele fica com essa pulga atrás da orelha, dizendo que ele fez pacto. O que reforçou mais ainda a ideia do Riobaldo foi que os cavalos o obedeceram no dia seguinte. Ele apenas gritava e os cavalos eles vinham, ficavam parados. É toda a imaginação dele. E naquele momento Riobaldo sentia o poder. Com este poder e uma certa arrogância, Riobaldo começa a olhar Zé Bebelo com um certo desprezo. E assim permaneceu. Até que, numa certa noite, todos dormiam. E ao longe, ouviram uma cavalgada vindo. Era o reforço dos jagunços, o grupo do João Gonhará. Com aquela junção dos grupos, o grupo de Zé e com o grupo do Goiá, e com aquela chegada, Riobaldo percebe que ele tinha um sonho, escondido pelo seu sono. Os olhos do Riobaldo são abertos, e logo em seguida ele toma a maior decisão de toda a narrativa. Riobaldo, vendo que João Gonhará chegou e Zé Bebelo também estava lá e uniram, Riobaldo fez tal pergunta: agora, quem é o chefe? Quem é o chefe agora? O amontoado de jagunços começou a ficar em dúvida. Quem seria o chefe? Zé Bebelo ou João Gonhará? Quem seria? Somente um tinha que ser o chefe. Em meio àquela roda, Riobaldo exigiu ser o chefe. Então Zé Bebelo e João aceitaram o chefiar do Riobaldo. De modo que Riobaldo, um simples tatarana, passou a chamar-se Ouro Branco, gerando ênfase da sua determinação em revirar o sertão, mais a sua brutalidade. Aí entra uma fase totalmente emocionante, pois temos como chefe Riobaldo. Porém, o seu comandar é meio complicado, porque os nomes que ele recebeu interferiram em todo o seu chefiar. Porque havia um Riobaldo, indecisão, um Tatarana, precisão, justiça, brutalidade de acordo com o que é certo, mas o pensamento do Zé Bebelo. Ele toma suas decisões a partir do pensamento de Zé Bebelo. E Ouro Branco, que é um Tatarana soberbo, só que tem compaixão de um líder. Quando Riobaldo se tornou líder, ele pensou em matar o Zé, para não ter problemas no futuro. Entretanto, Riobaldo teve compaixão de deixá-lo ir com vida. Com isso, ele percebeu que as coisas se repetiram, como na vez em que Zé Bebelo foi para Goiás. Então a coisa se repetiu. Ele viu que a atitude que ele teve foi a mesma do que o Joca Ramiro teve com Zé Bebelo. Finalmente, Riobaldo se sentia livre. Seu modo de governo era totalmente estranho. Ele passava de vila em vila. Chegou numa vila que o povo passava por doenças e extrema pobreza. Ele percebeu o quão desigual é o sertão, pois até ele, criminosos do Riobaldo, viviam em melhores condições do que aquele pessoal simples. De repente, a partir do jeito como aquele pessoal pobre tratou Riobaldo, ele teve a ideia de recrutá-los como jagunços. Assim, eles partiram, com muita gente pobre e sem experiência de armas, com o propósito de acabar com os Judas. Riobaldo persuadiu aquele bando pobre, dizendo que suas famílias podem ficar aí roçando e cuidando do trabalho, pois o mais importante é vingar a morte de Joca Ramiro, matando os Judas
e assim ajudar o sertão a ser um lugar melhor. Com toda essa fala, o povo daquela vila foi guerrear para ter a glória do sertão e libertar todo o sertão com a morte do Hermógenes. Riobaldo se vê meio estranho em suas decisões, então ele decide usar o garoto Guigigó e o cego Barromeu como seus braços em todas as decisões. Ou seja, o Guigigó, ele é uma criança, então uma criança. Isso mostra que é a razão que a gente tem do berço. E o Barromeu, ele é um cego, que é a pureza. Então é o seguinte, toda decisão que o Riobaldo ele tomava, ele perguntava ou para o Barromeu ou para o Guigigó. O Guigigó ele respondia assim: ué, se ele fez isso, faz isso. Então o Guigigó ele tinha a compaixão, a educação de um berço. Ele tinha como se fosse um bebê que sabe o que é certo e errado. E o Barromeu, ele era conforme o Riobaldo dizia, era incerteza. Então, além de todos os nomes que ele tinha de governar, tinha o Guigigó e o Barromeu. E não importa qual decisão ele tomasse, se é decisão de brutalidade do Tatarana, decisão do Urto Branco, ou decisão do próprio Riobaldo, que é uma indecisão, ele sempre se baseava no Guigigó e no Barromeu. E quando ele fazia uma decisão, ele se baseava se aquela decisão era certa ou não, ele se baseava no olhar do Diadorim. Ou seja, se o olhar do Diadorim estava conforme aquela situação, ele fala assim: eu fiz a decisão certa. Então, é um enrolo do governo dele, um governo totalmente indeciso, como foi a vida dele inteira, uma decisão inteira. Entre tantas ideias e pensamentos, Riobaldo se sente livre, pois segue a sua própria regra. Claro que até Diadorim percebe a mudança do estado de Riobaldo. Um ego crescente cresce. Um ego que faz Riobaldo e Diadorim se desentenderem. Riobaldo naqueles tempos, como chefe, fora reconhecido como a junção de Zé Bebelo e Medeiro Vaz. Mas ele percebeu que realmente ele carecia de tomar um caminho certo. Não importava as decisões que o povo dava dele. O importante era saber se ele fez alguma coisa certa, algum caminho certo, para saber se ele é um bom líder. Até ele disse que ele não entendeu o rumo de sua vida. Ou seja, ele tentou arrumar o rumo de sua vida, mas no final ele foi uma indecisão total. Na verdade, nem atrás do Hermógenes ele estava. Ele só queria atravessar o sertão inteiro, passando pelo liso do Sussurrarão. E naquelas veredas ele percebeu que o sertão se renova. Como que aquele lugar seco se encontra água em córrego? É assim que tudo é. Tudo se renova. E Riobaldo fica assim: será que o ser humano ele irá se renovar? Será que eu preciso realmente ser um líder para que o sertão se renove? Ou será que o sertão irá se renovar sozinho? E depois de cumprir o seu propósito, Riobaldo voltou a caçar o Judas. O Urto Branco sabia que estava caminhando para o fim. A última batalha. Numa manhã, Riobaldo recebeu a notícia de seus homens que os Hermógenes vinham a seu encontro com um grande grupo. Foi grande a batalha. E, em fogo de guerra, Riobaldo descobriu todo o seu sentido. Toda essa viagem era apenas por uma razão: matar o Hermógenes. A vida dele se resumiu em ser jagunço. Tanto pelo Diadorim, que era o filho do Joca, quanto pelo Zé Bebelo. Uma vingança sem motivos profundos. Matar por dever aos seus chefes e por Diadorim. Foi naquela batalha, naqueles tiros, que Riobaldo não teve dúvida nem receio. A honra era de todos. Jagunços estava remodelando o sertão através daquelas balas. A alegria de ser jagunço e de ser chefe sentia Riobaldo. Amor por Diadorim cresceu ainda mais com a sua amizade por ele. Depois de horas de tiroteio, a munição de ambos lados se esgotou. Então, o bando do Hermógenes fez desafio ao comando do Riobaldo. Luta de faca. Aquela luta de faca seria a decisão final. Se acabou todas as balas, vamos acabar com isso na faca. Foi aí que Diadorim quis buscar sua vingança. Ele foi bem no Hermógenes. E Riobaldo, ao longe, não pôde impedir, pois ele havia desmaiado.
dentro da casa que usara como escória dos tiros. Gilbaldo, naquela casa onde atirava, viu lá de longe um morro. E naquele morro estavam os dois grupos lutando a faca. Ele não pôde fazer nada, porque deu um mal-estar nele que ele desmaiou. Diadorim matou Hermógenes com uma facada no pescoço. Depois desse golpe, Gilbaldo perdeu em meio à multidão dos que se golpeavam. E depois ele desmaiou. Gilbaldo acordou depois da guerra. Ele estava inconsciente. O bando do Gilbaldo venceu a guerra. Porém, Diadorim morreu. Muitos guerreiros morreram. Todos foram jogados de qualquer jeito em suas covas. Foram enterrados e esquecidos de qualquer jeito. Mas tinha um túmulo só para Diadorim. Na morte de Diadorim, Gilbaldo descobriu o maior segredo de toda a trama da vida dele, que Diadorim era mulher. O nome de Diadorim era Maria Deodrina. Gilbaldo viu que a vida não era tão real. Ele perdeu seu verdadeiro amor. Então, naquela batalha, ele achou o sentido dele, que era Diadorim. Ele só não amava Diadorim porque ele era homem. Sim, eu tô começando a gostar de homem. Mas, na morte, Gilbaldo percebeu que Diadorim era mulher. Maria Deodorina podia ser o amor da vida dele. Depois da guerra, Gilbaldo se afundou numa tristeza e febre, ambas muito grandes. Ele ficou hospedado no Barba-Aranha, onde muitos diziam que ele era o herói do sertão. Mas, entre todas as afirmações, isso não tirava a tristeza do Gilbaldo. Depois de uma semana, a família de Otacília veio até ele e lhe entregaram Otacília como esposa de Gilbaldo. Até hoje, ele está casado com ela, Otacília, que era seu amor. E até seu pai, Silórico Mendes, estava orgulhoso de seus atos pelo sertão. De toda a sua vida, Gilbaldo aprendeu que o diabo não existe. É apenas o homem em sua travessia. Mas Pedro, por que o Gilbaldo fez tudo isso se ele sempre viveu em dúvida? Ele podia falar assim, não vou fazer isso não. Mas por quê? Por quê? Porque no começo do livro ele disse: sertão. Sabe o Senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso, pois a gente aprende a viver vivendo pela primeira vez. O livro Grandes Sertão Veredas é um livro muito interessante, muito legal, é um livro que cai no vestibular. É um livro que eu tive muita dificuldade de ler, porque a linguagem é muito difícil, mas é muito revigorante você ler. O livro tem 600 páginas, esse aqui Grandes Sertão Veredas, Guimarães Rosa, da editora Nova Fronteira. Eu não recomendo essa edição porque ela literalmente se desmanchou enquanto eu lia, mas o livro ele é surpreendente, é muito bom. Aquele final que descobrimos que Diadorim é mulher é algo surpreendente, João Guimarães é muito bom. E eu tenho uma polêmica. Será que João Guimarães é melhor escritor do que Machado de Assis? Deixa nos comentários, Machadão ou Guimarães? E claro que o João Guimarães ele dedicou sua vida inteira literária a escrever apenas livros do sertão. Só isso. Então, se você ler esse livro aqui, do João Guimarães Rosa, do Grandes Sertão Veredas, é um livro bem difícil, mas você consegue ler 600 páginas, você lerá toda a obra dele, porque a obra dele se resume apenas em Nordeste. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Coloca nos comentários o que vocês acharam e falou!